Presidente, os parlamentares presentes, os funcionários, eu realmente acho que não terei condição de usar os 10 minutos. Eu venho de uma cirurgia, são 23 dias de cirurgia, então ainda não me encontro em condição de externar, de forma mais veemente os posicionamentos que tenho, mas também não me vi em condições de estar presente hoje aqui na casa e de não utilizar da tribuna, mesmo que por poucos minutos, mas também de não utilizar da tribuna para falar um pouco do que está acontecendo no nosso Estado. Queria dizer que acho que uma das explicações para episódios que vêm ocorrendo no nosso Estado, como a ocupação por jovens ontem da Câmara dos Vereadores, como a vigília que existe hoje na porta do governador Sérgio Cabral no Leblon, como, enfim, essa casa que ficou cercada por manifestantes e quase invadida por manifestantes. Eu acho que, em grande medida, esses atos eles podem ser explicados, principalmente no que diz respeito às casas legislativas, pela completa e total miopia e falta de sensibilidade de como o parlamento, de como esse parlamento pode se movimentar no sentido de dar as respostas políticas que estão sendo colocadas pelas ruas. Por quê? Porque isso fica colocado dessa maneira? Porque objetivamente não existiu e não existe, e pelo que a imprensa disse ontem, está dizendo hoje, não existe nenhuma disposição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de agir de forma autônoma e independente em relação ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, quando a gente abre os jornais e diz que um grande acordo foi feito entre o governador Sérgio Cabral, o senhor Domingos Brazão, parlamentar aqui da casa, a liderança do PMDB, a liderança do governo, a presidência da casa, quer dizer, um grande acordo costurado para tentar fazer com que a Assembleia Legislativa construa uma pauta que coloque lá para fora, que coloque para a população do nosso Estado, que nós ainda temos governador, quando, na verdade, o governo Sérgio Cabral acabou. O governo Sérgio Cabral acabou. Não tem mais o governador de Salto Alto, com os 66% das pesquisas que o reelegeu. Não tem mais o Bonaparte com capacidade de mandar e desmandar em qualquer área política e econômica do Estado, e que, pela força pura e simples da sua polícia, possa garantir que, enfim, as coisas nesse Estado continuam como eram antes. Não é verdade. Apesar de toda a polícia que o governador Sérgio Cabral, de maneira covarde, tanto com os manifestantes quanto com os policiais, apesar de toda a polícia que esse governador vem colocando na rua, apesar de todo o investimento em novas tecnologias para se bater no povo, apesar da completa e total falta de democracia no tratar com setores organizados da população que estão lá fora mobilizados, a grande verdade é que o governo Sérgio Cabral acabou. E que o que existe agora é uma completa histeria, que toma o PMDB e toma toda a base aliada do governo, no sentido de tentar construir algum tipo de dique que segure a sangria que esse governo se tornou. O que está acontecendo hoje é o partido de governo PMDB, junto com vários outros dessa casa, que é a base aliada do governo, num novo processo de negociação, no sentido de construir um dique que garanta
né, minimamente que eles se recoloquem para 2014 para tentar manter seu projeto de poder. E nesse momento é a isso que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro se presta, né? Nós vamos ver muitos parlamentares da base de governo aqui em cima falando sobre tudo, né? Sobre todos os sexos dos anjos, falando inclusive sobre coisas bastante pertinentes, né? Falando sobre coisas que dialogam com o sentimento da população lá fora, mas que também são coisas que poderiam ter sido resolvidas e coisas que poderiam ter evitado com que o governo chegasse na debacle que chegou, né? Mas que objetivamente nunca foram resolvidas, nunca se tentou de forma consciente, democrática, republicana, né, se entender que não se pode governar apenas para uma parte da população. Aqui, né, porque aqui é a base de governo, aqui essa casa é a casa que permite que o governador, né, trabalhe o seu governo da forma como ele quis trabalhar. As pessoas abstraíram que o sentimento de homens e mulheres que perdem os seus filhos no genocídio que acontece dentro dos nossos hospitais, as pessoas abstraíram os sentimentos das pessoas que perdem os seus filhos, que perdem os seus familiares. As pessoas abstraíram. Foi a festa das OSs. Quantos parlamentares aqui dentro? Quantos secretários de governo? Quantas pessoas que fazem parte desse grande manjar, né? Não tem aí a sua participação nas OSs, que enchem as burras de dinheiro, né, do dinheiro público, mas não garantem a vida das pessoas dentro das unidades de saúde. Vocês achavam realmente que as pessoas iam continuar perdendo seus entes queridos e que não iriam se revoltar? Tem muita gente que perdeu seus entes queridos e foi para a manifestação. Tem gente que não foi para a manifestação, mas apoia as manifestações. Apoia porque não confia mais no governador Sérgio Cabral, porque não confia mais nessa casa e nos deputados aqui dentro, porque não confia na justiça, porque não confia no Ministério Público, porque não confia no sistema, porque não confia no status quo, porque são pessoas que estão há muito tempo esperando que aqui se faça coisas objetivas para evitar, né, o que está acontecendo, as mortes que estão acontecendo lá fora. Muito engraçado, governador Sérgio Cabral, ver o senhor todo sofrido na frente da televisão, fazendo um apelo do seu coração, falando do seu filho de 6 anos e de 11 anos. Eu sou mãe e a maternidade para mim é uma coisa muito cara. Falar de crianças é uma coisa muito cara. Mas, governador, o senhor sabia que nas remoções que o senhor mandou a sua polícia militar fazer, que na hora que os caminhões e os tratores passavam sobre as casas das pessoas, derrubando as casas das pessoas, elas também passavam por cima dos filhos daquelas pessoas? O senhor sabia, governador, que tem outras pessoas nesse estado que têm filhos de 6 anos, 11 anos? O senhor sabia, governador, que dentro das comunidades, onde existe uma política de terror sobre a juventude negra, sobre o povo pobre, também tem mães chorando pelos seus filhos? Acho que o senhor sabe, o senhor não é maluco, o senhor é um homem inteligente, é um homem com um nível superior. O senhor sabe de tudo isso. É uma opção de classe. Fez uma opção de classe. E agora tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Aliás, está pagando com o fim do seu governo. Agora, aqui na Alerj, né, está presente, né, uma nova turma, né, vai ter uma nova marcha de defesa do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Agora, nesse momento, uma nova articulação para defender o governador Sérgio Cabral, mas vai defender, sabe o que essa nova tropa de choque vai defender dentro dessa casa? Um cadáver. Triste. A nova tropa de choque da Assembleia Legislativa vai defender um cadáver. Não é nem ao menos um fantasma, porque o fantasma ele ainda tem alguma capacidade de medo, de indignação, né? As pessoas, não é nem mais a presença de um fantasma que vai ser defendido nessa casa. Nessa casa será defendido um cadáver para que haja um enterro, que permita, né, talvez que o PMDB e a sua base de sustentação aqui dentro possam achar de lupa alguma coisa que substitua a verdadeira derrota
que foi esse governo, que foi essa gestão, né, a verdadeira derrota, né, que foi para o Estado do Rio de Janeiro, para o povo do Estado do Rio de Janeiro, né, esse lastimável governo que se encerrou, né. Então, quero dizer aqui que, apesar de debilitada, apesar de fraca, né, apesar de, né, não estar em melhores condições para fazer o debate, eu não podia, né, deixar de vir aqui, nessa tribuna, né, e dizer: não descanse em paz, governador Sérgio Cabral, porque os fantasmas de todos aqueles que o senhor golpeou na cabeça, com certeza irão cobrar até o último minuto, né, todo o suor, o sangue e a tristeza que o senhor impôs ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.